meu nome é Ana Paula. Eu e toda essa gente que está aqui, a gente faz parte de um projeto chamado Projeto Faça Parte. A gente está fazendo um documentário sobre o meio ambiente para tentar conscientizar a população daqui de Bom Jardim. Agora eu passo a bola para a Lina. E querendo saber a opinião de cada uma das pessoas assim sobre esse assunto que é tão importante para todos nós. Meu nome é Priscila. Meu nome é Érica. Espero que vocês se divirtam. Bom, meu nome é Daiane, também faço parte do grupo da pesquisa em cinema na comunidade e é uma experiência muito boa. Oi, eu sou Maurício, eu faço parte do Faça Parte. Eu faço coisa do projeto cinema, sou do som. Eu sou o Leandro e eu sou o responsável pelas entrevistas e um pouquinho de cameraman também. Eu também. E eu também estou entrevistando algumas pessoas. E eu também estou. Bom, meu nome é Alan, eu estou fazendo hoje e ontem eu estou fazendo parte do projeto Faça Parte, né? Que eu estou aqui ajudando vocês a fazerem a câmera, eu estou ajudando com a parte técnica aí do trabalho aí, para viabilizar aí. A gente está indo agora pro Hotel Moretti, a gente vai fazer uma entrevista com o Ivan sobre meio ambiente, essas coisas. Com a ajuda da nossa equipe, é claro, porque sem eles a gente não ia conseguir. O Ivan é o dono do Hotel Rio do Rastro Eco Resort. Bom dia, seu Ivan. Eu sou a Aline e nós temos aqui do projeto Faça Parte e vamos fazer uma entrevista com o senhor. Então, o senhor pode me citar algumas características marcantes das belezas naturais da região há 20 anos atrás? Olha, Bom Jardim é uma dádiva divina, né? Ela é rica em belezas naturais. Aqui em Bom Jardim, pelo que me consta, nascem 23 rios, porque nós temos um divisor de águas. Então, até a primeira água que se evapora lá no litoral, vem para cá, a primeira água que cai aqui. Então, mais uma riqueza que nós temos. Nós temos aqui em Bom Jardim cânions espetaculares, cânions maravilhosos. Isso para falar um pouquinho só de cânion, fora as cascatas, isso tudo. Um exemplo que eu poderia citar para vocês é o cânion da Serra do Rio do Rastro, né? E entre outros, o cânion do Funil, o cânion das Laranjeiras. E quais dessas belezas naturais citadas estão desaparecendo? Por que o senhor acha que isso acontece? Bem, o que já desapareceu aqui foram as grandes matas de araucárias, porque em épocas anteriores, como tu falasse, há 30, 40 anos atrás, houve o ciclo da madeira na região serrana. Então foi explorada muita madeira e muita araucária, até as construções de Brasília tiveram madeira que foram retiradas de Bom Jardim da Serra. Outra coisa que atrapalha muito e denigre a nossa cidade é o esgoto a céu aberto, que é jogado no rio. A senhora acha Bom Jardim da Serra e entornos um município preservado ambientalmente? Penso que com a execução da legislação e se compararmos Bom Jardim com outras regiões, eu penso que Bom Jardim ainda ambientalmente está bem preservado. Porém, nós temos, acho que o problema maior nosso aqui é com o esgoto doméstico, principalmente no perímetro urbano. E também o uso intensivo de agrotóxicos, né, que eu acho que em função da fruticultura, que é a economia do município, então, acaba prejudicando um pouco, mas penso que com a legislação ambiental aí sendo executada, tem ajudado. Boa tarde, dona Maria Helena. Boa tarde, Aline. E então eu vou fazer uma perguntinha para a senhora.
A senhora nota algumas diferenças na forma como as pessoas usam os recursos naturais? O que mudou nos últimos 20 anos? Acho que mudou muita coisa, né? Na natureza, né? Porque naquele tempo a gente plantava, colhia com abundância. E hoje em dia, a gente... muitos até nem plantam, porque nem tem como comprar os produtos, né, da terra. Então, hoje em dia, a gente se alimenta com muita coisa impura, que eu acho, né? Eu me refiro só na alimentação, porque é só agrotóxico, não é? A gente se criou no mato, no campo, trabalhando na roça, trazendo lenha nas costas, fazendo as plantinhas da gente com a enxada. Papai plantava aquela roçona de trigo e aquilo dava com abundância, era só picada a terra, não se botava nada. E o pinhão, quando chegava o tempo do pinhão, a gente dizia, agora eu vou comprar uma tamanquinha, eu vou comprar um vestidinho, eu vou comprar um sapatinho, vai vir bastante comida. Papai viajava com 7, 8 cargueiros, para tudo a cavalo, né? A riqueza que era os peixes, a pobreza se valia muito do peixe, porque a carne nem sempre foi tão fácil, né? Eu disse para a Aline, aquele dia passado, a gente dava tristeza às primeiras serrarias que surgiu, o peixe que morreu, a gente chamava traíra, aqueles peixes grandes, né? E hoje a gente nem vê falar em pesca, né? Porque o peixe não dá mais. E por quê? A referência do quê? Essas madeireiras, elas lavam a madeira e daí aquele veneno da madeira atinge os peixes. Estamos chegando aqui na prefeitura, como vocês podem ver, vamos fazer uma entrevista aqui com a dona de Valci. Bom dia, dona Dilma. Bom dia. Estamos aqui representando o Faça Parte para entrevistá-la. Primeira pergunta, descreva as mudanças ocorridas na fauna local, tanto a animais de grande porte como de pequeno porte, de 10 ou 20 anos atrás. Bem, a mudança é bastante significativa, porque quando a gente era criança, meus pais plantavam trigo e nós éramos cuidadores de pássaros para não deixar que eles comessem as sementes que eram plantadas. Então era assim, era um bando de pássaros que tinha chupins, tico-tico, sabiá, assim, em grande quantidade. Grilos, né, que é uma mudança que a gente observa assim, que não tem com a quantidade que existia naquele tempo da minha infância. De grande porte eu até nunca assim, conheci, mas os de pequeno porte é bastante significativa a redução. A exploração da madeira na região trouxe mudanças para a flora e fauna? Sim. Quais foram as mais significativas? A paisagem natural, onde houve, algum tempo atrás, a exploração da madeira, né? E que acarretou na destruição da própria vegetação natural, sem a preocupação do reflorestamento, e que acarretou tanto na fauna quanto a flora a mudança da paisagem, onde os animais eles estão vindo para a cidade à procura do próprio alimento, né? Essas mudanças foram boas ou ruins? Para o setor econômico do município foi uma coisa boa, né? A indústria madeireira trouxe desenvolvimento para o município, porém para o meio ambiente causou alguns transtornos, né? Pois no tempo das serrarias eles despejavam o pó, né, que serravam as madeiras no próprio rio. Hoje temos uma conscientização da poluição, uma porque Bom Jardim criou, né, tem hoje o título de capital das águas, onde se tem essa consciência
da preservação da água. E estamos despertando, né, para o lado do turismo. Então tem que haver a conscientização, né, do meio ambiente. Boa tarde, seu Ivantinho. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. Por que algumas espécies de árvores nativas não existem mais na nossa região? Olha, realmente essas árvores não existem mais porque foram abatidas. As indústrias, madeireiros especialmente, chegaram e foram devassando, né? Foram cortando. E isso há muitos anos que eles vêm abatendo. Poucos anos agora que cessou um pouco. Vinham sempre abatendo e não repunhavam, né? Não replantavam. Então foi acabando. E está aí, quase acabado, né? E o senhor acha que elas fazem falta? Mas não tem dúvida. Já estão fazendo falta e futuramente eu suponho que a falta é muito maior do que a presente. Nossos dependentes, nossos filhos, nossos netos, né? Eles iam querer trabalhar, utilizar como já utilizaram e não tem mais. Vamos lá? Tem uma pergunta a lhe fazer. A senhora pode citar alguns recursos que nós extraímos do meio ambiente aqui em Bom Jardim? Sim. O ar, a água, madeira, o sol, a chuva. E esses recursos lhe beneficiam hoje em dia? Sim, traz muito benefício para nós, aqui para a nossa população. E de que maneira a senhora usa esses benefícios que lhes são concedidos? Nós, seres humanos, nós precisamos de todos os tipos desses benefícios. No caso, a água, né, que a gente vive. O sol, nós precisamos, né, deles para sobreviver. E a madeira, né, para a construção de casas. E o ar que a gente respira. O alimento, né, no caso, a terra que a gente tira o alimento para sobreviver, né. Então, tudo isso são coisas que a gente necessita dia a dia. São tudo benefícios nossos. É tipo uma necessidade, por isso que a gente não pode estar deteriorando o ambiente, por causa que a gente necessita dele também. Realmente a gente tem que preservar o meio ambiente, porque é dele que a gente sobrevive. O que a senhora vai mostrar? Não, o esgoto, né, que realmente ele desce aqui, ó. Ó. Ele vem de lá, desce ali assim, ó. No rio passa lá, ó. Tem 2 esgotos, não tem um? Tem 2. Ó, um esgoto. Aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. É de céu aberto, ele tá aqui, ó. No caso, ele vai descer. Só pode acompanhar a descida. Olha, o rio é lá, ó. A gente tá vendo que o Alan mostrou o negócio do esgoto, né? Isso a gente pode ver que prejudica tanto nós, seres humanos, como... Bom, a gente não tem muita certeza que se o esgoto cai no rio, mas se cair no rio é pior pra gente ainda, né? A gente vai poluir o rio e é essa água que a gente aqui mesmo em Bom Jardim a gente utiliza. Eu gostaria de pedir assim, para que a população, nós se unisse e que cada um fizesse a sua parte. Para nós assim, cuidar, preservar, porque é dali que a gente, né, sobrevive. Então vamos fazer daquele cordão de união e vamos preservar o nosso meio ambiente, porque é uma coisa nossa, que vai servir para hoje, para amanhã, né? E vamos cuidar. O esgoto é uma coisa que muita gente não gosta de fazer, primeiro que é uma obra caríssima. E segundo, fica enterrado, o povo não vê e aí não valoriza. Para se fazer isso aí é uma obra que traz saúde para a população, né? E não polui os rios. Como podemos explorar o meio ambiente sem destruí-lo? A princípio a gente deve ter conhecimento, realizar estudos para que não se explore, não se pense somente no lado econômico que esse meio ambiente pode dar de retorno. Essa ocupação, esse desenvolvimento tem que ser feito de uma forma sustentável, né?
Então a gente quer fazer, o projeto de vocês é Faça Parte, né? Eu também quero fazer a minha parte. Então, no Rio do Rastro Eco Resort, nós desenvolvemos o nosso trabalho de forma sustentável, ou pretendemos desenvolver de forma sustentável. Por exemplo, agora nós conseguimos adquirir as áreas para que todos os divisores de água das nossas nascentes não seja construído mais nada lá. Isto é, nós só vamos preservar de tal forma que o Rio Vermelho sempre vai estar preservado. Então isso, e nós desenvolvemos a nossa economia. Nós estamos sobrevivendo há 8 anos do nosso trabalho no hotel. De forma que isso eu acho que é desenvolver uma atividade econômica de forma sustentável. Então, que se fizesse novamente o replantio do pinheiro araucária. Além dele ser economicamente viável, porque nós podemos todo ano retirar o pinhão e vender, economicamente ele é mais viável de pé do que industrializado. Então ter realmente uma consciência efetiva de que o meio ambiente, se preservarmos o meio ambiente, ele nos fornecerá tudo que nós precisamos, inclusive o econômico, se soubermos usar esses recursos. Então, Sr. Raul, o que o senhor acha da plantação de pinos? Eu acho que a plantação de pinos deveria ser proibido, principalmente junto às nascentes de água. Tendo em vista que o pinos pode liberar toxinas e que vai contaminar a água e os lençóis d'água. O pinos tem algumas desvantagens. Ele resseca a terra, retira a água, retira nutrientes, tanto é que embaixo de um pino nada se reproduz. Além da deterioração dos rios, a gente tem a deterioração da mata local também, não é? Esse morro que tu vê logo aqui na frente, antes aqui era cheio de araucárias, não era só isso que tem aqui agora, tá entendendo? Isso aqui, esse campo aberto, tu não via nada, pastagem, isso aí não tinha nada. Era só araucária. Bom dia, senhora. Nós estamos aqui representando o projeto Faça Parte. Uma pergunta para o senhor. O senhor reconhece a importância da recuperação da mata nativa da nossa região? E se o senhor acha que ela traria algum benefício para a nossa economia agrícola? Eu reconheço de vital importância a recuperação da mata nativa, porque com isso vai fazer com que o ecossistema existente aqui há milhões de anos ele se recomponha. Nós temos, por essência, um município agrícola, mas também turístico, né? Então, as nossas belezas naturais são muitas e bonitas. As matas nativas elas voltaram a ser um filão dentro da economia, através do ecoturismo. Eu acho que a nossa região ela tem um potencial muito grande em relação ao ecoturismo, né? Por quê? Porque eu vejo que as florestas, principalmente as araucárias, elas são preservadas a nível de Brasil, principalmente aqui em Bom Jardim, que nós ainda temos aqui florestas nativas, virgens, que nunca foram exploradas. Antigamente as madeireiras industrializavam. Para o município era uma grande coisa, porque a arrecadação do município estava lá em cima, com tantas indústrias, né? Então, em se tratando de industrialização do pinheiro araucária, é uma coisa boa, mas para a natureza não. O senhor sabe pelo protocolo de Kyoto, né? A partir de 2005, todas as empresas poluidoras que jogam algum tipo de poluição na natureza, elas têm que compensar isso aí. E a nossa região ela tem um grande potencial para isso aí. Então, empresas poluidoras lá, por exemplo, dos Estados Unidos, que não aderiram ao protocolo de Kyoto, eles poderão vir aqui na nossa região e alugar as nossas florestas para compensar essa poluição. Seria um filão, seria uma maneira de renda a mais para os proprietários de terra, enfim, para a população aqui da nossa região. Especialmente que todo agricultor, quando vê uma mudinha da araucária, não chegue e corte
pensando assim, poxa, ele vai me criar problemas no futuro, como às vezes a gente ouve. O agricultor chega e corta porque acha que vai trazer problemas, porque ele não vai produzir não vai poder industrializá-lo depois. O agricultor deve deixá-lo crescer e pensar que no futuro ele vai ter pinhão para vender, que vai ser mais economicamente viável do que se ele industrializar o pinheiro hoje. Onde é que nós estamos indo agora? Agora a gente está indo ali no Sindicato Rural. A gente vai entrevistar o seu Assis. Boa tarde, seu Assis. Boa tarde. Então eu vou fazer 2 perguntinhas para o senhor. Qual a principal razão para se fazer as queimadas? A principal razão para se fazer as queimadas, os pecuaristas usam para limpar o campo, para ficar mais econômico, para não ter muita despesa. A principal razão que é feita as queimadas hoje em dia é para a recuperação do solo agrícola. Só que as queimadas não são indicáveis. Hoje você pode ter outro tratamento para o solo, como as rotações de cultura alternativa, né? Então, o que seria isso? Uma época você planta batatinha no solo, aí você deixa aquele solo descansar, no outro ano você planta o milho e vai trocando as variedades. Aí você não precisa das queimadas. O que significa lixo para a senhora? Lixo, acho que é tudo que é sobra, tudo que é descartável. E lixo, ele pode ser tanto orgânico como inorgânico. E o orgânico pode ser utilizado para compostagem, né? Pode ser utilizado. E dentro dos inorgânicos tem os descartáveis mesmo, né? Que devem ir para os aterros sanitários, e também tem o reciclável. Lixo para mim significa sujeira, né? No meio ambiente. E nós aqui como produtor, que é um município extremamente agrícola, né? Nós temos que cuidar muito do lixo, porque hoje a água é um dos objetos mais preciosos que existe hoje no mundo, né? E se nós não preservar o lixo, não colocar nossos lixos no lugar adequado, nós vamos causar muito dano no meio ambiente. Então, e de que modo trabalha-se para a redução deste lixo em sua casa? A redução do meu lixo da minha casa, dos meus pomares, o produto que é comprado nas lojas, nas agropecuárias, para conservação dos pomares, a gente faz a devolução adequadamente para as empresas, né? Que é como manda a lei. A gente devolve todo o vasilhame que é usado para as empresas. Nós fizemos coleta seletiva de lixo, que é uma coisa que toda cidade devia ter, que é uma riqueza que está indo fora. E que nós geramos aquilo ali que só vai trazer poluição para a nossa cidade. E meu lixo da casa, doméstico, eu trago tudo para as lixeiras no município de Bom Jardim. A gente saca tudo direitinho e não se joga nada. Inclusive eu trago já separado. Lata num determinado embalagem e os outros plásticos e papel na outra embalagem. Ele mora na Vista Alegre, então fica um pouco longe daqui, e dá pra ver que ele se preocupa bastante com esse lixo e não deixa lá jogado no sítio dele e traz pra cá.
existe uma equação que tem que ser bem executada. O homem precisa sobreviver. O homem precisa ocupar o espaço dele. Precisa explorar todos os recursos que ele tem, e a natureza também precisa ser preservada. Então, por isso que essa ocupação, esse desenvolvimento tem que ser feito de uma forma sustentável. O que é essa forma sustentável? Que gere economia, continuando gerando economia para haver melhoria de vida da população, mas não possa também danificar a natureza. Isso chama-se de forma sustentável, quer dizer, há o progresso, mas sem haver degredação da natureza.